Pensa comigo, como é que um monte de rocha e gases, 4 bilhões de anos atrás, se transformou na gente? Pois é, hoje a gente vai desvendar uma das maiores histórias de todas, a da emergência da vida desde o caos da Terra primitiva até o nosso último ancestral em comum. A pergunta pode parecer simples, mas é talvez o maior enigma da biologia. Como é que um conjunto de elementos químicos comuns, sabe, carbono, hidrogênio, oxigênio, deixou de ser apenas matéria e de repente começou a viver? Como a química aprendeu a se copiar, a competir e a evoluir? É esse o pulo do gato que a gente vai investigar agora. E olha, essa transição não aconteceu do dia para a noite. A gente está falando de uma história de 4 bilhões e meio de anos. A Terra se formou e, num piscar de olhos geológico, mais ou menos uns 3,8 bilhões de anos atrás, as primeiras formas de vida já estavam por aqui. É nesse berçário caótico, nesse comecinho do nosso planeta, que a nossa história começa. Para a gente entender essa história direito, primeiro precisamos montar o cenário. Como é que era o mundo antes da vida existir? E, afinal de contas, o que realmente significa estar vivo? Pensa só na diferença entre um cristal e uma célula. Um cristal é super organizado, lindo, mas é uma ordem parada, congelada no tempo. A vida é ordem em movimento. É um sistema que está o tempo todo se construindo e se consertando para se manter separado da bagunça lá de fora. No fundo, a ciência define a vida de um jeito muito poderoso. É qualquer sistema que consegue se reproduzir e evoluir. Simples assim. E o laboratório onde tudo isso aconteceu era qualquer coisa menos calmo. A Terra, na sua infância, era um verdadeiro inferno de vulcões, bombardeada por radiação e com tempestades elétricas o tempo todo. Mas, como dois cientistas, Oparin e Haldane, propuseram lá atrás, a atmosfera tinha os ingredientes certos: metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Era a famosa sopa primordial, um caldeirão de energia e matéria-prima prontinho para cozinhar algo novo. Ok, então, o palco está montado, os ingredientes estão na mesa. Como é que essa receita começou a ser preparada? De onde vieram as primeiras peças desse quebra-cabeça? O momento da virada foi em 1953. Stanley Miller e Harold Urey tiveram uma ideia genial: recriar a Terra primitiva dentro de um frasco. Eles misturaram os gases, botaram calor e deram umas descargas elétricas para simular os raios. E em só uma semana, uma coisa incrível aconteceu. Aminoácidos, que são os tijolinhos das proteínas, se formaram sozinhos ali. A tal devolução química não era mais só uma hipótese, era uma realidade que podia ser testada. Beleza, agora a gente já tem os tijolos. O próximo passo é, construir alguma coisa com eles. Como que esses aminoácidos se juntaram para formar estruturas mais complexas que seriam as precursoras das primeiras células? O problema é que, naquela sopa diluída do oceano, os aminoácidos estavam boiando, cada um na sua. Eles precisavam de um lugar para se encontrar e se conectar. E a solução pode ter vindo de um lugar inesperado, da argila. A superfície da argila teria funcionado como um tipo de tabuleiro de Tetris molecular, alinhando as pecinhas para elas se encaixarem e formarem correntes. Um cientista, Sidney Fox, até mostrou que era só esquentar aminoácidos a seco que eles já se juntavam nessas correntes, que ele batizou de proteinoides. E olha, esse passo aqui é fundamental. Para a química da vida engrenar, ela precisava de um espaço só dela, um lado de dentro protegido da bagunça do lado de fora. A solução veio de umas moléculas muito espertas, que têm uma ponta que adora a água e outra que odeia. Quando você joga elas na água, elas se organizam sozinhas em bolhas, criando a primeira fronteira. Era o rascunho de uma membrana de célula, um compartimento essencial para concentrar as reações químicas e fazer a mágica acontecer. Agora a gente chega num dos maiores quebra-cabeças da origem da vida. É o clássico problema de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, só que em versão molecular. Pensa no dilema. Hoje, o DNA guarda as instruções, tipo a planta de uma casa. As proteínas são os operários que constroem tudo, inclusive a máquina que copia a planta. Então, como esse sistema começou? Os operários precisam da planta para serem construídos, mas a planta precisa dos operários para ser copiada. É um nó na cabeça, um paradoxo clássico. E a solução mais bonita para esse nó todo é a hipótese do mundo do RNA. Antes de existir DNA e proteínas, talvez existisse uma molécula que fazia os dois serviços, o RNA. Ele consegue carregar a informação genética, igualzinho ao DNA, e ao mesmo tempo consegue catalisar reações, que nem as proteínas. Essas enzimas de RNA são as ribozimas. O RNA era tipo o canivete suíço da biologia, que conseguiu dar o pontapé inicial na replicação.
Com todos esses processos rolando, os blocos de construção, as membranas e um sistema de replicação, a química finalmente deu o grande salto para a biologia. Então, vamos conhecer nosso parente mais antigo. Uma pergunta importante é: qual era o cardápio da primeira forma de vida? Uma ideia, a hipótese heterotrófica, diz que as primeiras células simplesmente comiam as moléculas que já estavam prontas na sopa primordial. Outra ideia, a autotrófica, sugere que elas eram mais chefes de cozinha, produzindo a própria energia a partir de reações químicas, talvez lá no fundo do mar. Claro, a grande revolução mesmo foi a invenção da fotossíntese, que mudou o planeta para sempre. E todos esses caminhos nos levam até o Luca, o último ancestral comum universal. E aqui tem um ponto crucial. Luca não foi o primeiro ser vivo, mas sim o ancestral mais recente de toda a vida na Terra hoje. Pensa nele como o sortudo, a linhagem que sobreviveu e se espalhou, dando origem aos 3 grandes domínios da vida: as bactérias, as arqueias e os eucariontes, que somos nós. E a prova de que viemos de uma fonte comum é que todo ser vivo compartilha o mesmo código genético básico. Então, qual é a grande lição disso tudo? Talvez a vida não seja um milagre, nem um acidente cósmico. Talvez ela seja uma consequência quase inevitável da química e da física, uma propriedade que simplesmente surge da matéria quando as condições são as ideais. Uma transição do caos para a complexidade que é impulsionada pelas próprias leis do universo. E isso nos deixa com uma pergunta profunda. Se aconteceu aqui, num planeta comum, em torno de uma estrela comum, onde mais no cosmos essa mesma história pode estar se desenrolando? Talvez agora mesmo?